Guerra do Contestado e a Greve Geral de 1917. Guerra do Contestado foi uma revolta messiânica ocorrida na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916. Essa revolta teve muita relação com disputa de terras no sul do país. O líder do movimento inicialmente foi o monge José Maria. Ele fazia uma pregação de respeito ao próximo, aos animais e à natureza. Assinalava a existência de fontes de água que a população dizia serem santas. Conta a história que ele supostamente ressuscitou uma jovem, provavelmente vítima de catalepsia. Era letrado e escrevia receitas de uso medicinal com ervas. Ao mesmo tempo que José Maria fazia suas pregações, era construída a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Foi contratada a empresa Brasil Railway Company, que obteve o direito de se apropriar de 15 quilômetros de terras de cada lado da ferrovia. A questão é que essas terras eram ocupadas pelos poceiros, que, expulsos dessa região, se aproximaram da comunidade do Monte José Maria. Poceiros são trabalhadores rurais que ocupam um pedaço de terra sem possuir título de propriedade. Geralmente ocupam terras devolutas, ou seja, as que pertencem ao poder público. São pequenos proprietários rurais. Grileiros são, geralmente, grandes empresas e grandes fazendeiros. Contratam capangas, chamados de jagunços, para, por meio da violência, expulsar poceiros e índios de terras devolutas. Muitas vezes conseguem documentação de propriedade da terra, mas de maneira irregular ou falsificada. Trabalhadores demitidos da companhia e também os coronéis local começaram a questionar a legalidade dessa apropriação de terra da Brasil Railway Company. A comunidade de José Maria adquiriu um modelo igualitário. Tudo pertencia a todos, o comércio era proibido, era permitida apenas troca de produtos. O monge fazia um discurso escatológico, falava em fim do mundo e juízo final. Ele afirmava que as pessoas não deveriam ter medo de morrer, porque ressuscitariam no dia desse julgamento no fim dos tempos. A comunidade foi considerada uma monarquia celeste, e seus seguidores passaram a questionar a república. Sentindo o clima de rebelião, o governo federal, sob o comando do Marechal Hermes da Fonseca, decidiu enviar tropas para a região. Os seguidores do monge José Maria partiram então para a comunidade de Irani, no Paraná. O governo local enviou tropas estaduais que entraram em confronto com a comunidade, na qual morreram 11 membros dela, inclusive o monge José Maria. Mas os sertanejos, acreditando que ele iria ressuscitar, continuaram os confrontos e mantiveram a comunidade. Em 1914, uma ação conjunta dos governos do Paraná, Santa Catarina e do governo federal, contando com 700 soldados e artilharia pesada, atacaram a comunidade. Naquela altura, os sertanejos eram comandados por uma jovem de 15 anos, chamada de Maria Rosa, que afirmava receber mensagens de José Maria. Nessa nova fase, os sertanejos vencem as forças militares combinadas dos governos estaduais e federal na localidade de Caraguatá. Essa vitória atrai mais seguidores para a seita. Esses seguidores se declararam em Guerra Santa e passaram a atacar e saquear fazendas da região, pregando uma vida de pobreza e devoção. Atacaram cartórios da região porque esses elaboraram registros de propriedade que antes pertenciam a eles. Também destruíram uma serraria da empresa Lumber, uma das que se apropriou das terras ao lado da ferrovia. Para derrotar o movimento, o governo federal fez uso de uma pesada artilharia de ataques aéreos. Ao final do movimento, muitos sertanejos foram brutalmente executados. Greve Geral de 1917. Foi um movimento grevista brasileiro que paralisou fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Entre as causas do movimento podemos citar aumento das exportações de produtos nacionais, especialmente alimentos, para abastecer os países aliados na Primeira Guerra Mundial. Desenvolvimento de ideias anarquistas que vieram da Europa junto com os imigrantes, especialmente os italianos. Anarquismo foi um movimento criado pelo intelectual russo Mikhail Bakunin. Ele defendia uma sociedade igualitária e o fim imediato do Estado. Aumento de preços e superexploração dos trabalhadores nas fábricas, onde chegavam a trabalhar até 16 horas por dia e mulheres e crianças realizavam atividades penosas em ambientes insalubres. Revolta contra a cobrança de uma taxa feita aos trabalhadores para financiar a participação italiana na Primeira Guerra.
Os trabalhadores da fábrica Cresp iniciaram a greve em junho de 1917, reivindicando a não implantação do trabalho noturno, o fim da contribuição para a Itália, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor e o aumento de salários. Logo, os empregados de outras fábricas, a exemplo da Antártica, a fábrica Mariângela, a estamparia de Matarazzo, a tecido de Juta e a lanifício de Camires aderiram ao movimento. Foi formado um comitê de defesa proletária, composto por lideranças anarquistas e socialistas. No mundo de protestos e enfrentamentos com a polícia, em julho morreram 3 grevistas. A revolta das massas fugiu do controle. Bondes foram incendiados, armazéns foram saqueados e barricadas foram erguidas no meio das ruas. O movimento se estendeu por todo o mês de julho, atingindo 90 fábricas e 50 mil trabalhadores. Mas, no final do mês, a greve já perdia força. O governo fez uso da Lei Adolfo Gordo, de 1907, que previa a expulsão de estrangeiros envolvidos em movimentos grevistas no Brasil. O objetivo era enfraquecer as organizações anarquistas que se desenvolveram no interior do proletariado brasileiro no início do século XX. Após um mês de greve, os trabalhadores obtiveram um aumento de salários e os patrões se comprometeram a estudar as outras reivindicações. A importância e a grande vitória do movimento foi que, pela primeira vez, os trabalhadores colocaram os patrões para negociar. Naquela época, a classe dominante via o movimento operário como caso de polícia. Mas, ali, naquela luta, a consciência operária de que a força coletiva era eficaz para obter direitos foi fundamental para as lutas que se seguiram.